Olá, tudo bem com você? Atendendo a pedidos, hoje nós vamos estudar como se conjuga o tempo futuro do pretérito. Será que o passado e o futuro podem estar juntos no mesmo instante? Bom, vem com a gente então em mais um estudo de gramática para descobrirmos isso. E o que veremos nesse vídeo? Caso você deseje ir para algum ponto direto e não queira perder tempo no início. Bom, então inicialmente vamos começar com uma breve revisão do presente pretérito e o futuro do presente do modo indicativo e depois iremos para propriamente o futuro do pretérito, que é o assunto central desse vídeo. Então, caso você deseje ir direto para algum desses tempos, ou mesmo já para o futuro do pretérito, é só olhar ali na descrição do vídeo, que fica lá embaixo, para que você possa, então, ir diretamente ao ponto que mais lhe interessa. Então, em vídeos anteriores, mais especificamente nesse vídeo aqui, onde aparece esta capa, tempos verbais, nós vimos o presente, todos os pretéritos e o futuro do presente do modo indicativo. E hoje, então, vamos ver o futuro do pretérito. Mas antes, para poder deixar um pouco mais claro e fresco na sua memória, vamos começar aqui uma breve revisão. Então, presente do indicativo, usamos essa frase aqui, Thalita joga futebol com o Henrique e Adriano. Ela marca mais gols do que os meninos. Então, esse verbo joga e marca estão no presente, porque justamente eles indicam algo que acontece agora ou um hábito. No caso aqui dessa frase, é um hábito, né? Um costume realizado pela Thalita. Por isso, é um verbo no presente do indicativo. Esse hábito é presente na vida de Thalita. E o pretérito? Bom, o pretérito é o que nós chamamos de passado também, né? E ele tem três formas de se manifestar. Esse primeiro aqui é o pretérito perfeito. Veja bem. Henrique jogou no gol no ano passado. Thalita e ele treinaram muito para o torneio. Nesse caso, o verbo jogou e o verbo treinaram estão no pretérito chamado perfeito, porque essas ações foram perfeitamente concluídas. Veja bem, nada impediu que essas ações acontecessem, por isso elas são perfeitas. E essas ações aconteceram sem nenhuma interrupção. Por isso, é um passado perfeito, um pretérito perfeito. Realmente, Henrique jogou e realmente Thalita e ele treinaram para o torneio. Bom, e o pretérito se for imperfeito? Eu acho que aqui o nome já ajuda a gente a descobrir, né? Então, se um deles indica uma ação perfeitamente concluída, o outro vai indicar uma ação que foi interrompida, veja bem, interrompida, ela estava acontecendo, mas outra ação fez com que ela parasse. Então, uma ação não concluída, que por algum motivo teve que parar. E aqui temos um exemplo, então. Thalita e Henrique jogavam futebol no clube, mas com a epidemia de gripe, o local ficou fechado por um tempo. E aí eles não puderam mais jogar, né? Então, aqui veja bem, temos o verbo jogavam, que é a ação que Thalita e Henrique realizavam. Só que essa ação foi interrompida por outra, né? A ação de fechar o clube interrompeu a ação que Thalita e Henrique estavam fazendo. Então, eles estavam de fato fazendo isso, mas não conseguiram continuar, né? Eles pararam no meio. Por isso que nós chamamos de pretérito imperfeito. Ele não se concluiu perfeitamente, foi interrompido pela ação de fechar o
E o pretérito mais que perfeito? Bom, se o perfeito indica uma ação concluída, o imperfeito uma ação interrompida, então o pretérito mais que perfeito é uma ação mais que concluída. E ela é tão concluída que ela aconteceu num passado, ela já se passou, e está antes de outra que também está no passado. Então funciona assim: existem duas ações no passado. A mais antiga nós chamamos de pretérito mais que perfeito, porque ela está mais que concluída, mais que já ocorrida. Então, por exemplo, temos duas formas do pretérito perfeito aqui. A bola foi para escanteio, mas antes de ela ir para o escanteio, batera nas mãos da goleira. Aí você pensa, o que aconteceu primeiro? Primeiro a bola bateu nas mãos da goleira ou primeiro ela foi para escanteio? Primeiro ela bateu nas mãos da goleira. Por isso, essa ação é mais antiga do que a bola ir para o escanteio. Então, ir para o escanteio e bater nas mãos da goleira, as duas coisas já ocorreram, as duas estão no passado. Porém, bater nas mãos é mais antigo, então é mais que perfeito. E também temos a forma tinha batido, que é a mesma ideia e também está no mais que perfeito. Inclusive, ela é mais usual na nossa fala. E o futuro do presente? Bom, então é um futuro que as pessoas costumam chamar de futuro normal, né? Como se existisse um normal e um anormal. Mas, enfim, tudo bem, não tem problema. Nesse caso aqui, então, olha, hoje, no presente, acredita-se que no mês que vem, ou seja, no futuro, eles jogarão, olha só o exemplo. No mês que vem, eles jogarão futebol novamente no clube. Então, assim, olha, hoje, que é dia, vamos supor, dia 15, hoje, dia 15, acredita-se que no mês que vem, ou seja, no futuro, em relação a hoje, eles jogarão, ó, e a gente escreve assim, ó, com um tio, tá bom? Para cuidado para não confundir com pretérito, que é AM, o futuro é ão, né? Jogarão. Então, é um futuro em relação ao presente, por isso, futuro do presente. Então, olha só, aqui está explicando. Acredita-se que agora, no presente, algo que vai acontecer depois no futuro. Por isso, futuro do presente. Um futuro em relação ao que se vive agora. Então, os nomes dos tempos, eles têm a ver com o que acontece mesmo, né? Com o sentido real das ações. E se for o futuro do pretérito, hein? Bom, vamos ver aqui a conjugação. Eu jogaria, tu jogarias, ele, ela jogaria, nós jogaríamos, vós jogarieis, elas, eles jogariam. Tá, muito bem, mas como é que isso funciona na prática? Vamos ver. Bom, então na prática, o futuro do pretérito é o seguinte: é uma ação no futuro, como o nome diz, que foi impedida. Aqui a palavra-chave é impedir. Então, uma ação que foi impedida devido a outra ação ou acontecimento do passado, ou seja, do pretérito. Como assim? Olha só, o futuro do pretérito é uma ação ou um acontecimento impedido devido a um evento passado. Vamos descobrir melhor o que é isso com um exemplo. Veja bem, eu jogaria futebol com a Thalita e o Henrique se o clube não estivesse fechado. Então eu penso aqui, existem dois acontecimentos: jogar futebol e o clube estar fechado. Só que aí eu penso assim, bom, o que aconteceu primeiro? Primeiro o clube ficou fechado ou primeiro eu joguei futebol com Thalita e Henrique? Primeiro o clube ficou fechado, até porque eu nem cheguei a jogar futebol, entende? Por isso que é uma ação impedida.
Então, assim, devido a uma ação que ocorreu lá atrás no passado, que no caso é o fechamento do clube, outra ação futura a ela, outra ação que veio depois dela, ou viria depois dela, não pôde nem chegar a ocorrer. Por isso que nós chamamos de futuro do pretérito, porque é uma ação no futuro que dependeria, né, de outra ação, só que essa outra ação estava no pretérito. Então, os tempos verbais, eles se referem aos acontecimentos temporais mesmo, né? Então, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois em consequência a esse antes. É um pouco filosófico até. Então, vamos explicar de outra forma, caso ainda não esteja muito claro para você. Bom, a gente pensa assim, ali naquele exemplo temos o primeiro evento, que é o evento mais antigo, o clube ficar fechado. Depois, um segundo evento, que é mais recente. Qual foi esse evento? Não pudermos jogar futebol no clube. Então, eu penso assim, se o clube está fechado, que é algo que aconteceu antes, isso impediu de que eu pudesse jogar futebol com Thalita e Henrique no futuro. Por isso, futuro do pretérito. Uma ação no futuro que tem relação com algo que aconteceu no pretérito. Elas têm ligação entre si. Então, não quer dizer que o futuro e o pretérito acontecem ao mesmo tempo, né? Não é isso, o nome parece, mas não é. Quer dizer que é um futuro em relação a um pretérito. Ou seja, uma ação que está depois de outra ação que estava no pretérito. Então, eu analiso aqui de novo, ó. Primeiro, o clube fechou. Consequência, não pudemos jogar futebol. Então, eu jogaria futebol se o clube não estivesse fechado. Que é justamente o que diz aqui. Portanto, eu jogaria futebol com Thalita e Henrique se o clube não estivesse fechado. Mas como está, como é que eu vou jogar, né? Então, a ação de fechar o clube no passado impediu a ação futura, que seria jogar futebol. Por isso, ela nem chega a ocorrer. Futuro do pretérito para você. Então, caso você deseje relembrar aí também os outros tempos e outros detalhes dos verbos, é só voltar um pouquinho lá na nossa aula Tempos Verbais, que tem esta capa aqui, e se divertir um pouquinho com a gramática. Muito obrigada, então, pela sua presença e até a próxima. Bons estudos!